reparou que quando você compra um lanche na cantina, você não está apenas consumindo, você está salvando a economia? Imagina o contrário. Ninguém comprou nada, nem o Pix, nem o lanche, nem o consumo. Imagina o que vai acontecer com a economia. E se eu te disser que durante uma pandemia, um simples Pix do governo pode funcionar como um escudo contra o colapso econômico? Mas o que acontece se ninguém comprar nada? Hoje a gente vai mostrar como a teoria de Keynes vai explicar as crises de pandemia, auxílio emergencial e nossas decisões do dia a dia. Isso é keynesianismo. E a crise de 1929. Em 1929, o mundo enfrentou a chamada Grande Depressão. Bolsas de valores quebraram, empresas faliram e milhões de trabalhadores perderam seus empregos. A teoria econômica dominante naquela época afirmava que o mercado se autorregularia, ou seja, que a própria economia encontraria um ponto de equilíbrio. Mas o que aconteceu foi o oposto. O medo levou as pessoas a guardarem dinheiro, o consumo caiu, as empresas reduziram a produção e o desemprego aumentou drasticamente. Menos consumo, menos produção, mais desemprego. Mas e se o mercado não conseguisse salvar sozinho? Em 2008, o mundo foi surpreendido por uma das maiores crises de economia da história recente, a crise do subprime. Teve início nos Estados Unidos quando bancos passaram a conceder empréstimo imobiliário a pessoas com baixa capacidade de pagamento, em devida análise de risco. Esse empréstimo era transformado em produtos financeiros e vendido como investimento de seguros. No aumento dos juros, muitas famílias deixaram de pagar suas dívidas. Os imóveis foram retomados, os preços caíram e grandes instituições financeiras entraram em colapso. A crise rapidamente se espalhou pelo mercado internacional, provocando desemprego, falência e insegurança econômica em diversos países. No Brasil, no entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os impactos seriam apenas uma marolinha, ressaltando a economia brasileira. Problemas nos Estados Unidos, Lula tem dado sucessivas declarações otimistas, como a que fez no sábado passado no ABC Paulista. Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha, que não dá nem para esquiar. Durante a crise do subprime, em 2008, ficou claro que o mercado não consegue se corrigir sozinho em momentos de colapso. O excesso de empréstimos imobiliários levou à queda do consumo, à quebra de bancos e ao aumento do desemprego. Quando as pessoas param de consumir e as empresas deixam de investir, a economia entra em recessão. Nesses momentos, defendo que o Estado deve intervir, aumentando os gastos públicos e estimulando a economia. Foi essa ação dos governos que ajudou a conter os efeitos da crise e a recuperar a confiança no sistema econômico. Bom dia, meu nome é Bruno e está começando agora o jornal IFBA Econômico. No meio ao colapso econômico que se espalha pelo mundo, o economista britânico John Maynard Keynes ganhou destaque devido a uma ideia bastante ousada. Segundo ele, o maior problema da crise não é a capacidade de produzir, mas a falta do consumo da população, fenômeno que ele chamou de queda de demanda agregada. Keynes argumenta que sem a intervenção do governo, empresas deixam de produzir, trabalhadores percam seus empregos, a economia entra em um ciclo de colapso. Sua proposta é clara: o Estado deve investir, gastar e criar empregos para fazer o dinheiro voltar a circular. Segundo o IFBA Econômico, o economista está defendendo algo que vai mudar tudo. Quando o mercado trava, o governo deve agir. Mas e agora, e na prática? Vamos ver como isso afeta nosso dia a dia. A teoria de Keynes não está só nos livros, está também na nossa rotina. Pensa na cantina do IFBA. Se os alunos compram um lanche, a cantina lucra, compra mercadorias e paga funcionários. Mas se os alunos param de consumir, a cantina vende menos, corta custos e, em casos extremos, demite funcionários.
Isso é o que chamamos de queda da demanda agregada, quando todo mundo passa a consumir menos ao mesmo tempo. Na última semana de agosto, o desemprego na pandemia atingiu o maior patamar, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. A pandemia de coronavírus afetou também a economia. Com os comércios fechados durante a quarentena, muitos postos de trabalho foram suspensos. Para ajudar o trabalhador autônomo que está nesta situação, o governo federal vai pagar um auxílio emergencial de R$ 600 para pessoas inscritas no Cadastro Único do Ministério da Cidadania. Para esse grupo, o auxílio cai automaticamente, não sendo necessário se cadastrar. Isso também vale para quem tem Bolsa Família, desde que seja mais vantajoso para o beneficiário. Ou seja, se o seu benefício do Bolsa Família for maior que R$ 600, o auxílio não será pago, uma vez que não vale a pena para o beneficiário. Durante a pandemia, o mundo viveu uma crise semelhante à crise de 1929. Empresas fecharam, o consumo despencou e milhões de pessoas ficaram sem renda. Diante desse cenário, vários países adotaram justamente aquilo que Keynes defendia há décadas atrás: a intervenção do Estado. O auxílio emergencial foi uma política tipicamente keynesiana. Ao transferir renda diretamente às famílias, o governo manteve o consumo mínimo e evitou uma queda ainda maior da atividade econômica. Esse dinheiro voltou para o mercado em forma de compras essenciais, aluguéis pagos e contas mantidas. No quadro de hoje, o Povo Entende de Economia, vamos entrevistar o nosso colega do nono semestre, estudante do IFBA, Josenilton Risse. Josenilton, se o governo te desse hoje R$ 600, o que você faria? Investiria, Cássio. Em que? Com toda certeza, eu pegaria esse valor e investiria. Por quê? Porque eu não colocaria de jeito nenhum esse valor em algo que fosse se transformar em passivo. E sim, em algo que me desse retorno imediato, ou a médio ou longo prazo. E sem ninguém gastar dinheiro durante o mês, o que pode acontecer na sua tempo? Bom, a economia para. A economia para. Porque, na verdade, temos uma engrenagem que faz com que tudo isso se movimente, e isso acontece graças a essa injeção financeira que ocorre, né, através ali da distribuição de renda, dos proventos, dos tributos, dos salários, de toda essa mecânica que move a economia. A gente sabe que, para que a economia se movimente, tem que ter dinheiro, né, dentro desse complexo processo de movimentação a qual está inserida. Josenilton, se o governo te der R$ 600 hoje, o que você faz? Gasta ou investe? Investiria, Cássio. Eu faria com que esse dinheiro voltasse para mim como ativo e não se transformasse em um passivo. Josenilton, você prefere um governo que invista ou que construa? Um governo que investe, Cássio. Porque investindo dá acesso à sociedade, à população, a serviços básicos, saúde, educação, segurança e tantos outros. Então, é correto que o governo ele pegue toda aquela parte daquele tributo que é investido, né, que é pago pelos contribuintes, e transforme isso em serviços acessíveis para a população. Muito obrigada. Isso mostra exatamente o que Keynes defendia. No nosso quadro de hoje, vamos entrevistar o professor Anderson Varela, ele que é professor de administração do Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão Severino Vieira. Professor Anderson Varela, o que o senhor poderia nos dizer a respeito de, se o governo ofertasse hoje R$ 600 a uma parcela da população, o que eles deveriam fazer? Gastar ou guardar? Se analisarmos friamente R$ 600 para uma parcela da população, eu estou entendendo que é uma parcela que precisa desse apoio social do governo. É uma população que há uma dificuldade financeira. Então, R$ 600 seria ótimo se pudéssemos fazer uma educação financeira e falar assim, vamos guardar, mas só que estamos falando de R$ 600. E se colocarmos, analisar inflação, preço dos produtos, o preço de uma cesta básica, o preço teoricamente para se viver, R$ 600 é muito complicado para a gente pensar ainda em reter alguma parte, mas
em tese, é sempre bom a gente pensar em não gastar tudo e segurar uma parte para emergência e de alguma forma investir, pensando no futuro, mais R$ 600. Eu diria que seria melhor a pessoa utilizar o melhor possível para ter uma vida melhor, né? Então, seja, se alimentar, então R$ 600, não tem como eu pensar em dizer a pessoa guardar. Seria R$ 600 para a pessoa utilizar mesmo. Não vejo uma outra possibilidade aí, devido ao valor. Entendo. E nessa perspectiva, se a população não gastasse, se ninguém gastasse esse dinheiro por um período de um mês, o que poderia acontecer com a economia? Se eu analisar esse âmbito da população, o impacto seria um pouco menor, mas se a gente pensar numa amplitude, pensar que toda a população, de certa forma, ou a maioria das pessoas, de certa forma, reter esse valor para, sei lá, viver de investimento e aplicações e dividendos, teoricamente ia dar algum impacto, né? Porque a economia é muito dependente de vários detalhes, então você ajuda de um lado, acaba prejudicando de outro. Quando você prejudica nenhum, e sempre fica essa bola de neve aí que uma parte leva a outra. Então, se eu segurar numa tese de educação financeira para investir, beleza, é interessante. Mas em contrapartida, se todos reterem todo e qualquer valor e não tiver uma movimentação, você também vai dar um impacto, porque você não vai ter o giro da moeda, você não vai ter o giro do comércio, e se você não tem giro do comércio, se você não tem demanda, você acaba impactando emprego, e aí se você impacta emprego, você vai acabar gerando desemprego, que essas pessoas que poderiam estar investindo, juntando, como você cita aí, não teriam mais emprego, então elas já iam ter uma dependência de necessidade. Então o 100%, pensar em 100% reter, não tem como. Tem que ter ainda assim um fluxo, tem que ter demanda. Por isso que quando se fala em educação financeira, a gente só pensa basicamente 20%, 10% para investimento, nunca um valor maior, um valor de, sei lá, 70% da renda. A gente precisa primeiramente viver, né, dos custos básicos para sobreviver, e depois precisamos de outros detalhes, como por exemplo, lazer é algo que gera consumo, a gente precisa, não podemos ficar apenas trabalhando em função de teoricamente viver, de apenas sobreviver. Então isso também afeta a mente. Lógico que aí a gente vai entrar em outro detalhe, se eu comparar com os R$ 600, que é um público que precisa de alguma forma ver formas, aí o estudar traz isso, né? Você buscar ter uma renda melhor, porque com R$ 600 também não dá para a gente pensar dessa forma, em ter a sobrevivência, ter o lazer e ter o investimento. Mas o ideal seria que conseguisse fazer todos. Mas se a maioria reter o valor, a maior parte for retida, vai causar um impacto de uma ausência de demanda, e a ausência de demanda gera desemprego. Compreendo. E diante dessa conjuntura, o que é mais viável, na sua opinião? Um governo que corte gastos ou que invista? Eu sempre sou a favor, eu sempre defendo o serviço público, eu sou totalmente anti-privatizações, então eu sou totalmente a favor o tempo todo que o governo ele invista, ele traga um benefício, ou seja, quando eu vejo anunciar que o governo faz uma parceria com uma fábrica, e aí as pessoas falam, mas ele está cedendo, não está cobrando imposto, mas ele está gerando quantos de emprego? Ou seja, ele não está cobrando tanto, sei lá, às vezes isenta a questão do imposto para as empresas de fora vir, mas tem um propósito ali. Você está isentando daqui, mas você está gerando emprego. Quando eu falo desse exemplo, é um exemplo mais atual que a gente tem aí da fábrica da Ford que fechou, porque não quiseram dar uma determinada quantidade de imposto, quiseram mudar como era o processo, a Ford foi embora, se perdeu milhares de vagas de emprego, era basicamente em média 3 mil vagas de emprego direto, e aí você gera o indireto, que é o pessoal da hospedagem, o pessoal que vende almoço, e assim vai o pessoal que vende roupa, então você acaba gerando todo um fluxo aí. Então eu sempre serei a favor que o governo invista sempre, e lógico que com um objetivo, então que invista em saúde para que gere uma melhoria saudável para a população, que invista em ações para que gere emprego e a gente possa movimentar. Então eu sempre vou pensar, mesmo que gere alguns custos para o Estado,
E aí eu não vou nem entrar no detalhe do que se pode cortar internamente, mas nunca cortar investimento. Isso é o que Keynes defende. Quando você me vê durante a crise, abre logo o sorriso. É o keynesianismo, Keynes. É o keynesianismo, Keynes. É o keynesianismo. E quando o Keynes chega, gasta na crise, salva o emprego, salva a demanda.